Pessoal, vamos iniciar então? Vamos olhar aqui, ó. Deixar o celular um pouquinho de lado. A gente já está terminando, né? Vamos lá, Ana Laura? Apostila 10, módulo 27. Vinte e quatro. Então vamos lá. Crianças, continuando, a gente vai estudar hoje, o nome do módulo é Estudo da Circunferência, né? Só que o objetivo é estudar inequações de segundo grau, tá? Quando você tem uma equação da circunferência, você tem uma equação de segundo grau porque você tem termos elevado ao quadrado, né? Então, esses termos elevados ao quadrado aqui, ó, eles vão transformar numa equação de segundo grau, tá? Com duas variáveis. Quando você fala em inequação, quer dizer o quê? O que diferencia uma inequação de uma equação? Isso. Na inequação, você tem sinais de desigualdade, né? E na equação, você tem um sinal só de igualdade. Então, você tem os sinais de desigualdade, né? Essas desigualdades podem ser mescladas com a igualdade. Então, você tem esses sinais aqui, né? Certo? Engraçado é que a gente aprende. Pessoal de casa, quando eu estou na lousa, vocês estão vendo aí? Vocês conseguem ver o que eu estou compartilhando e o vídeo ao mesmo tempo? Eu estou vendo metade da tela a apostila e a outra metade a sua câmera. Tá. Então, geralmente a gente aprende que isso aqui é maior, esse é menor, né? Só que, na verdade, não é, né? É só um sinal de desigualdade, né? Agora, se ele é maior ou não, depende do jeito que você lê. Por exemplo, 7 é maior que 4. Eu leio assim. Só que eu posso ler da esquerda para a direita, né? Em matemática. 4 é menor do que 7. Então, o símbolo em si, ele é um sinal de desigualdade, né? Só que ele não significa ou maior ou menor, né? Depende da forma que você lê. Tendo isso em mente, em matemática você pode ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, diferente da língua portuguesa. Então tá, aí quando você pega lá uma equação da circunferência e troca o sinal da igualdade por um sinal de desigualdade, o que você tem é o seguinte: ao invés de você ter a própria circunferência, o que você vai ter é um conjunto de pontos que podem estar fora da circunferência, né? Se for maior do que o raio, o que é óbvio. Se for menor do que o raio, vai estar dentro da circunferência. Se for igual, é a própria circunferência, né? Então, se for maior ou igual, além de ser a circunferência, é tudo aquilo que está fora dela. Se for menor ou igual, além de ser a circunferência, tudo que está dentro dela. Então, é bem simples de entender. Então, você tem essas 4 possibilidades aqui, ó, descritas nas letras A, B, C e D, né? Pode ser maior, maior igual, menor ou menor igual. É bastante intuitivo. É algo que vocês têm que entender, para não gerar confusão, é quando você utiliza só o sinal de maior. Então, vejam nessa figura aqui, ó, a circunferência ela vai parecer tracejada, tá?
Isso significa o quê? Que ela não faz parte do conjunto. Agora, se a circunferência aparecer de uma forma sólida, uma linha contínua, né? Então, quer dizer que ela faz parte do conjunto. Nesse caso aqui, ó, vamos ver. A equação é essa, ó, x² mais y² maior que 16. Isso aqui é uma equação da circunferência, tá? Qual que é o centro da circunferência? 0 e 0, né? Certo? Por quê? Lá da equação da circunferência, que é essa aqui, ó, essa equação padrão da circunferência. Só que com sinal de igual. Então, nessa equação, o que, que você tem? Esse ponto aqui, ó, AB, é o centro da circunferência. Nesse caso aqui de x² mais y² maior que 16, o A e o B vale 0 e 0, né? Então, o centro é 0. E o raio, né, é a raiz quadrada, esse valor ao quadrado aqui, ó. Então, como está aparecendo 16, então quer dizer que o raio é 4. Então, é o que esse desenho está representando, ó. Uma circunferência de raio 4, né, centrada na origem, né, que é 0 e 0. Só que como ele quer, todos os valores são maiores do que o raio, então você vai considerar tudo que está de fora da circunferência. Tá? Da mesma forma, você analisa para os outros casos. Lembrando de tomar o seguinte cuidado, se for maior ou igual, então você considera a circunferência também. Compreendido essa parte? É bem simples isso, né? Aí ele explica aqui para cada caso, quando é maior, menor, etc. Vamos ver alguns exemplos aqui. Esse exemplo 1 da Unesp. Ele diz o seguinte, nesse problema você vai ter duas circunferências, tá? E ele vai querer intersecção entre elas. Então, olha, você tem um conjunto S, tá? Esse conjunto S ele é formado, o Eduardo, conjunto S ele é formado por todos os pontos x e y pertencente ao R2. Olha só, R2 quer dizer o quê? O R2 é o conjunto dos reais, né? Aqui, ó, x e y. Com todos os pontos x e y pertencentes ao R2. Ou R cartesiano F, né? Quer dizer o quê? Você tem uma função de duas variáveis, né? Quer dizer que o x está no R e o y também está no R. Como cada ponto você tem o x e o y, né? Você tem um par ordenado aqui, é o produto cartesiano. Por isso que é R2. Então, olha só, o seu conjunto são formados por todos os pontos pertencentes ao R2, tal que x² mais y² é menor ou igual a 16, e, olha o e aparecendo aí novamente, e x² mais y menos 1² é maior ou igual a 9. Então, a gente sabe que são duas equações de circunferência. A primeira, essa primeira equação, você tem o quê? Uma equação centrada em 0 e 0, né? Que a gente acabou de ver. Essa primeira aqui, ela está centrada em 0 e 0, e o raio vale 4. Já essa segunda, o centro dela é 0 e 1. O centro dessa segunda aqui, ó, é 0, né? Porque é x² só, e 1. Lembra que o menos é da fórmula da circunferência. E o raio, como está 9 aqui, o raio vai ser 3. Lembra que o raio é sempre a raiz quadrada do número que está aqui, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, como ele quer o E, lembra que o E é intersecção, não é? O O é a união, né? Então, como ele quer o E, você vai fazer o quê? Você vai desenhar essa circunferência, desenhar essa e verificar qual a intersecção entre as duas, tá?
Então, vejam bem, ó. Primeiro, vamos desenhar a circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui é mais, né? Tá, ficou errado aí. Então, essa aqui é a circunferência, com centro 0, 0 e raio 4, né? Aí você faz o mesmo procedimento para outra circunferência, com centro em 0 e 1, né? E raio era menos 1. Deve ter ficado errado em algum lugar ali. Você fez as duas circunferências, ó, agora você vai fazer o seguinte. Você coloca elas no mesmo gráfico para entender o que está acontecendo. Ó, quando a gente analisa aqui, ó, o que está acontecendo? Hein? Olha, elas se interceptam nesses pontos aqui, né? Então, vejam, analisando essa figura aqui, ó, eu posso concluir que a área da região de intersecção, né, vai ser o quê? A área da maior menos a área da menor. Certo? Entenderam a ideia? Ou não? Vou supor que sim. Então, a área da circunferência, né, ela é dada por πr ao quadrado. Então, é só calcular essa diferença. Essa área verde é a intersecção? Verde? Aqui? Essa aqui você está falando? Não, né? Essa aqui, né? Porque se pegar a É, o certo seria calcular só a área da circunferência menor, né? área maior e menor, Também entendo sim. Seria, então, 9. Mas nem tem essa resposta. Ah, tá, peraí. Tá certo. Veja que a gente não quer a gente quer o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, menor. Ah, tá, o problema está aqui, ó. Nessa segunda equação, aqui, ó, ela é maior ou igual, né? Então, você vai considerar o que está fora da circunferência menor. Entendeu? Ó, para essa circunferência maior, nesse gráfico aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 16. É essa aqui, né, de fora. Né? Essa menor aqui é x ao quadrado, y menos 1, maior ou igual a 9. Estou falando só da bordinha, da circunferência. Só que ele quer que ela seja maior ou igual ao raio. Então, você está considerando a parte de fora. Tá? Então, seria tudo isso aqui de fora da circunferência. Então, a intersecção vai ser toda a parte de fora com essa parte de dentro. Então, vai ser essa parte azul. Exatamente a diferença entre as áreas, né? Entendeu agora? Segundo exercício é bem interessante também. O exercício da FUVEST, ele te dá 4 equações, né? Essas 4 equações vão delimitar alguns planos no plano cartesiano. Ele quer que você obtenha qual que é a região que melhor representa isso. Então, ele te dá essas equações, ó, x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0. Ele dá uma equação da reta também, ó.
x menos y mais 1 maior ou igual a zero, e uma inequação do segundo grau, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Então, sempre nesse tipo de exercício, assim, o melhor que você faz, você tem duas opções, né? Ou você resolve tudo num gráfico só, né? Ou você pode fazer por etapas, né? Resolver equação por equação e montando os seus planos, né? As suas áreas, né? Os conjuntos que são solução dessas equações. Eu acho que convém, bom, e vai de cada um, né? Mas fazendo um gráfico só, acho que é mais interessante. Mas vamos seguir o passo a passo que ele fez para vocês entenderem as duas formas, né? Então, aqui, ó, primeiro ele analisa o seguinte, ó. A restrição x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero. Né? Então, olhando no plano cartesiano, qual que vai ser essa região? É toda a região do primeiro quadrante, né? X é maior ou igual a zero, y também, né? Ou seja, x e y positivo, é toda a região do primeiro quadrante. Agora ele analisa a reta. X menos y mais 1, né? Maior ou igual a zero. Então, você pode fazer o seguinte, você faz, para saber onde a reta passa, né? Você pode fazer x igual a zero. Se x é igual a zero nessa equação aqui, então o y vai ser 1, né? Você faz uma igualdade para resolver, tá? Se x for igual a zero, se y for igual a zero, o x vai ser 1 também, né? Digo, o y vai ser menos 1 e o x 1. Então, você consegue delimitar a sua reta. Compreenderam essa parte? É só achar a reta, né? Os pontos que ela cruza o x e o y, né? Deixa eu fazer aqui. Você faz assim. Você tem essa equação da reta, né? Você pode igualar ela a zero para resolver. Então, o que você faz para encontrar? X igual a zero, substitui lá, vai dar menos y mais 1 igual a zero. Vai dar menos y igual a menos 1, y igual a 1. Então, você tem um par, 0 e 1. Aí você faz para y igual a zero. Então, vai ficar x igual a menos 1. Certo? Colocando 0 aqui. Então, você tem um par menos 1 e 0. Aí você coloca esses pares lá, ó. O 0 e 1 está aqui, menos 1 e 0. Tá? Traça a sua reta. Então, a gente já tem esses dois planos, ó. Que é o primeiro quadrante todo, né? Como aqui ele quer toda a parte positiva, então a gente vai considerar toda essa parte aqui, ok? É maior ou igual a zero. Você pode pensar o seguinte, né? Você pode passar o 1 para lá, seria maior ou igual a menos 1. Outra forma de fazer também, vocês entendem como você escolher a parte de baixo ou de cima? Outra forma é você fazer o seguinte, você pega um número que está desse lado aqui, por exemplo. É o 1, 2, o 2, né? Então, se você substituir 2 lá, vai ficar... Seria o ponto 2 e 0. Então, ficaria 2 menos 0 mais 1 maior ou igual a 0. Ficaria 3 maior ou igual a 0. Deu uma condição verdadeira, né? Certo? 3 é maior ou igual a 0, né? Então, quer dizer que esse ponto aqui está no
no plano, né? No plano que você quer. Então, você vai considerar o que está incluindo esse ponto. Entenderam? Se assim não fosse, desse, por exemplo, ó, menos 3 maior ou igual a zero, uma afirmação falsa, né? Então, quer dizer que seria essa parte de cima aqui, você considerar. Às vezes não é fácil entender, porque como você tem uma reta ali, não fica claro que todos esses pontos aqui são maiores ou iguais a zero quando você substitui lá. A melhor coisa que você faz é testar algum ponto, tá? Se tiver uma sentença verdadeira, então quer dizer que aquela região é daquele ponto. Caso contrário, você considera outra região. Agora da circunferência, ó. Então vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Então, uma circunferência com centro em 0, 0, na origem, né? E o raio é 3. Como ele quer menor ou igual a 9, eu vou considerar a circunferência, né? Por causa da igualdade. E devido à desigualdade, eu considero todo o interior dela. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer intersecção entre essas três soluções aqui, ó. Ou seja, entre o primeiro quadrante, entre esse plano, esse semiplano, né, delimitado por essa reta, e essa região da circunferência. Ó, se eu fizer entre essas duas primeiro, ó, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, né? Esse semicírculo, concorda? Se eu pegar o primeiro quadrante, intersecção com essa circunferência, né? Com esse plano delimitado pela circunferência. Então, o que eu vou ter de região vai ser esse aqui, né? Esse semicírculo. 1/4 desse círculo, né? Concordam, né? Agora, o que eu faço? Eu tenho que pegar e fazer intersecção com esse aqui, ó. Então, vou ter uma reta passando aqui, ó. Passando em 1, tá? Passando no ponto 0 e 1, né? Então, eu traço essa reta aqui. O que tiver em comum é minha região delimitada. Então, vou ter isso aqui como resultado. Essa figura aqui. Figura lá do quadro, né? São os pontos de intersecção. Compreenderam a ideia? Você poderia vir direto aqui e fazer tudo nessa equação. Você faz assim, por exemplo, ó, pinta o primeiro quadrante, né? Para ser mais rápido lá. Você pintaria o primeiro quadrante, que seria a primeira condição. Aí você vem e faz a reta, né? E você pintaria tudo que está abaixo. Aí você apaga o que está acima ali, ó. Tá? Porque já não faz parte da intersecção mais. Aí você vem e faz a circunferência e apaga o que está fora aqui. É uma outra forma, tá? Vamos fazer mais um aí como exemplo. Esse da UFG. Esse é bastante interessante, esse exercício. Então, ele deu o seguinte, ó, ele quer que você calcule essa região, ó, delimitada por essa figura. Analisando a figura, o que vocês percebem? A gente tem uma parábola. Tem uma reta aqui que passa nesses pontos e também tem uma parábola, correto? Então, o que a gente vai precisar fazer? Encontrar essas duas equações, né? Aí você vai pensar o seguinte, ó, você encontra a equação da reta, né? Como a parábola começa abaixo dela, né? A região de interesse está aqui abaixo, você vai considerar todos os valores menores iguais, certo? Aí, para a parábola, você vai considerar tudo que for maior ou igual, tá? A intersecção vai dessa região aqui. Beleza? Então, a primeira coisa a se fazer é achar a equação da reta, né?
Como a gente sabe que ela passa por 2 pontos, ó, então ela passa ali no ponto 2 e 1, e ela passa lá no ponto menos 2 e 2. Ele usou um método esquisito aí, que eu não sei o que é, para achar a equação, né? Mas dá simplesmente para a gente fazer o seguinte: achar o coeficiente angular, né? Vai ser. A reta passa por esses pontos, né? 2 e 1, menos 2 e 2. Então, aqui, ó, o coeficiente angular vai ser 1 menos 2, 2, menos 2. Vai dar menos 1, menos 1 quarto. Então, minha reta vai ser y menos 1 igual a menos 1 quarto, x menos 2. Utilizando a equação geral. Então, vai ficar 4y menos 4 igual a menos x mais 2. Passando tudo para lá, fica x mais 4y menos 6. Ok? Só que a gente já aprendeu a fazer nas aulas anteriores, né? Agora, para achar a parábola, vamos fazer o seguinte, ó. Para achar a parábola. Já achou a equação da reta. Então, para achar a parábola, a gente começa ali com a equação da parábola. Ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Essa é a equação da parábola. Só que acontece, essa parábola ela não intercepta o eixo y, né? Olhando o gráfico lá. Como ela não intercepta y, o c vale 0, tá? Ele vale 0. Porque o ponto de intersecção com o eixo y é justamente o valor de c, né? Então aqui c é 0. Então sobra essa equação aqui, ó, y igual a x mais bx ao quadrado. O que ele faz aqui? Ele pega um ponto, um certo ponto lá da parábola, né? Pega esse ponto aqui. Por exemplo, o ponto, ele pega o ponto 2 e 1, né? Ó, o ponto 2 e 1, esse aqui, ele pertence à parábola, correto? Então, ele faz, você pode fazer isso, você substitui o ponto 2 e 1 no lugar de x. É o ponto 2 e 1. No lugar de x você coloca o 2, no lugar de y você colocou o 1. Aí você achou uma relação. Aqui, 4a mais 2b igual a 1. Só que você não tem o valor de a nem de b, só que você pode achar por aqui. Lembra para a gente encontrar o vértice da parábola, né? Como que é o vértice da parábola? É menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, né? Isso, onde esse delta é raiz quadrada, né? Não, é b ao quadrado menos 4ac, né? Delta. B ao quadrado menos 4ac. Mas vamos utilizar isso aqui só. Por quê? Vejam só, qual que é o vértice dessa parábola? 0 e 0, né? Então, vamos fazer isso. Está sendo feito. Então, você faz. Ó, peraí. Você faz isso. O vértice, né? O x do vértice é 0. Então, 0 é igual a menos b sobre 2a. Correto? Então, concluo que b vale 0. Substituo nessa equação aqui, vou encontrar o valor de a, que é 1 quarto. Agora, eu substituo aqui, ó, na minha expressão geral da parábola. Então, vai dar isso.
y igual a x ao quadrado sobre 4. Certo? Aí ele vem aqui e escreve a equação da reta de outra forma. Aquela equação que foi obtida anteriormente, você só coloca o y em evidência, tá? Colocando o y em evidência, a equação fica assim. Y igual a menos x sobre 4 mais 3 sobre 2. É a mesma equação da reta. Então, você tem essas duas equações. Certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho que a região abaixo da reta, né, vai ser todos os valores que são maiores ou iguais a y, analisando a figura lá. E aqui todos os valores e a região relativa à parábola vai ser todos os valores maiores ou iguais a y. Então, fazendo a intersecção dessas soluções, você tem isso aqui, ó. E analisando o quê? Que o valor de x lá na figura, né, ele varia entre menos 2 e 2 só. Então, essa é a sua solução. O valor de x lá naquela parábola, ele está entre menos 2 e 2 apenas. E os valores de y estão nesse intervalo aqui. Ele tem que ser menor ou igual à reta, né, porque ele está abaixo da reta lá, na região do plano. E ele vai ter que ser maior ou igual à parábola, a equação da parábola. Porque a região considerada está acima da parábola. Essa é a ideia. Dúvidas? Pessoal, vamos para o intervalo, tá? Depois eu envio outro link.